Oi, vamos falar sobre cavalos? Eu tenho diversos vídeos sobre cavalos aqui no canal, normalmente falando sobre os comportamentos deles, anatomias, tretas, esportes e assuntos diversos. E muitas pessoas têm me pedido para gravar sobre alguns desastres envolvendo esses animais. Como o caso do cavalo de Bananal, que eu optei por não gravar sobre enquanto o caso não seja concluído e um bandido que fez isso não recebe o que merece, justamente por ser extremamente cruel. No entanto, teve um segundo caso muito grave envolvendo cavalos que doeu no meu coração, envolvendo uma marca de ração que fez comida para bois, porcos e cavalos, que foi a responsável por diversas mortes de animais por culpa de contaminação. E é sobre esse caso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu criei um servidor no Discord recentemente. Nele você pode conversar com pessoas que também gostam do meu canal, fazer novos amigos e até mesmo conversar comigo. Nós temos canais para você mandar suas artes, canais para mandar seus memes, canais para mandar as fanarts que você já fez pro canal e ganhar o cargo de artista. Além disso, temos diversos bots de diversão, incluindo um bot que eu mesma programo e é o exclusivo do servidor, e o nome dele é Tarquinius. O Tarquinius tem um sistema complexo de pet shop, com diversos pets para você escolher um para te fazer companhia durante sua jornada no servidor e subir de nível com ele. E diversos pets novos são criados com o tempo. O link do servidor está na descrição se você quiser entrar. Enfim, bora pro vídeo. Os cavalos são animais que exigem uma nutrição muito balanceada para conseguirem ter uma vida boa. E apesar de darem a impressão de animais muito fortes e resistentes, o estômago e intestino desses animais não são assim tão fortes. Os cavalos não podem comer uma série de coisas que, mesmo em pequenas doses, podem causar problemas de saúde, como a famosa cólica, que, se você não sabe como funciona nos cavalos, ela não é como a cólica que nós, humanos, estamos acostumados. No caso, aquelas dores que as mulheres sentem na barriga durante a menstruação. No caso dos cavalos, a cólica é uma síndrome que causa dor abdominal nos cavalos, que pode surgir por diversos tipos de problemas no intestino. A obstrução do intestino, ou seja, quando o cavalo está constipado e não consegue fazer cocô, acúmulo de gases e até mesmo uma torção no intestino. E infelizmente, na maioria dos casos, a cólica vem do nada. Algumas vezes o cavalo tá ótimo num dia e no dia seguinte passa mal e morre sem dar tempo nem mesmo de veterinários ajudarem ele a melhorar. E muitos cavalos campeões e cavalos bem conhecidos morreram de cólica, como é o caso do cavalo Totilas, um cavalo que foi campeão de adestramento e top 1 no adestramento mundial durante um bom tempo, que eu inclusive tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele. Também tivemos a Miss Blue, uma égua brasileira de hipismo que representou o nosso país internacionalmente nos Jogos de Paris em 2024 e morreu depois que o intestino dela torceu em 360 graus, o que também é cólica. E também tivemos diversos outros cavalos muito importantes que morreram de cólica e reproduziram verdadeiros campeões do esporte, como o próprio caso da Miss Blue que eu citei antes, a égua brasileira de salto cujos óvulos valiam 1 milhão e era uma das éguas mais caras do mundo. O cavalo Silver Wild SLN, que era conhecido como Roxão, e foi um cavalo quarto de miga muito importante para a raça por ser um grande reprodutor, e um outro cavalo da raça quarto de miga chamado Apollo VM, que foi considerado um grande reprodutor a nível mundial e era um dos cavalos mais importantes da raça. E, gente, a cólica é uma doença desgraçada que todo dono de cavalo que ama o animal e valoriza ele vai tentar ao máximo evitar. E normalmente a cólica acontece por causa de uma alimentação não muito balanceada ou más práticas. Algumas vezes sendo um descuido do dono por não balancear a alimentação do animal. Mas e quando o cavalo morre de cólica por culpa da ração que ele come? O que aconteceu foi que no finalzinho do mês de maio, diversos cavalos começaram a morrer de forma misteriosa. Cavalos que estavam bem e eram cheios de energia num dia, no outro acordavam mortos ou quase mortos. Durante muitos meses, a causa das mortes foi desconhecida e isso atormentou muitos donos de cavalos. Na cabeça deles, eles estavam morrendo do nada e sem razão. E, gente, isso é assustador para qualquer dono de animal de pensar que diversos animais da mesma espécie ou raça estão morrendo do nada. E as mortes de cavalos continuaram acontecendo. Perdemos diversos campeões brasileiros, diversos cavalos importantíssimos para as suas raças e reprodução. E é lógico, diversos cavalos que eram simplesmente o amor da vida dos donos que não conseguiam imaginar como viveriam sem eles. E as investigações sobre essas mortes começaram quando o Ministério da Agricultura e Pecuária, que eu vou abreviar durante o vídeo como MAPA,
recebeu uma denúncia formal no mês de maio, e foi aí que toda a estranheza começou. Foi aí que finalmente começaram a trabalhar para entender por que aqueles cavalos estavam morrendo. E depois de uns bons meses, as investigações todas chegaram a um ponto em comum. Todos os cavalos mortos de repente comeram uma ração muito específica pelo menos nos últimos 3 meses antes do falecimento trágico deles acontecer. Todos eles comeram a mesma ração, alguns tendo parado de comer uns bons meses antes de morrerem e outros ainda comiam aquela ração pouco tempo antes de morrerem. E essa ração foi a ração de uma marca chamada Nutrata, da empresa Nutrata Nutrição Animal, que inclusive era uma empresa que exportava suas rações para diversos outros países, como partes da América Central e até mesmo para os Emirados Árabes Unidos. O que significa que as mortes, apesar de terem acontecido muitas aqui pelo Brasil, podem ter acontecido em outros países também. No começo, a suspeita sobre a Nutrata estar levando cavalos à morte era algo envolvendo envenenamento. Alguém foi lá e sabotou a marca, envenenando as rações e tudo mais. Mas essa hipótese logo foi descartada, porque se fosse envenenamento, a morte teria sido imediata e em poucas horas depois de os cavalos comerem a ração. Mas não foi o caso, considerando que alguns cavalos comeram a ração meses antes de morrerem e a causa da morte ainda assim foi a ração em si. Os cavalos estavam morrendo, a Nutrata não fazia nada, donos estavam ficando desesperados com seus cavalos e as investigações começaram a prosseguir, em que finalmente descobriram a causa das mortes, lá pelo mês de julho desse ano. As rações estavam contaminadas com uma substância extremamente tóxica para cavalos chamada monocrotaína, que é uma substância tóxica encontrada nas plantas da família Crotalaria, que inclusive não é tóxica só para os cavalos, é tóxica para bovinos e até mesmo para nós humanos. O que acontece é que a monocrotaína, quando você ingere, começa a atacar o seu fígado. Pois quando o fígado metaboliza ela, ou seja, quando o fígado tenta transformar a monocrotaína para pegar os hormônios e nutrientes dela e transformar em coisas boas para o teu corpo, o fígado acaba transformando a monocrotaína em um composto químico chamado pirrol, que é simplesmente um veneno e causa tontura, dificuldades para respirar, olhos desidratando e outros sintomas bem ruins. E o problema é que o pirrol não passa pelo seu corpo, faz um malzinho e vai embora. Ele causa problemas permanentes no seu fígado. Além do problema no fígado, a monocrotaína causa danos ao sistema nervoso, aos pulmões e aos rins. O que já é de se esperar que as consequências são terríveis. E até mesmo tem potencial cancerígeno. Então você conseguiu perceber como a monocrotaína é perigosa, não é mesmo? E se ela já é perigosa para humanos, imagina para os cavalos, que são ainda mais sensíveis do que nós. O que aconteceu com eles foi muito pior do que aconteceria se um humano acabasse ingerindo essa substância, que no caso é proibida. E agora vamos falar sobre como exatamente aconteceu o falecimento desses cavalos. As mortes pela ração Nutrata aconteceram de 2 formas, e a primeira foi o seguinte: o cavalo comeu a ração, começou a sentir falta de apetite, a falta de apetite evoluiu para uma cólica terrível, problemas no fígado ou no rim, que fazem o cavalo ficar em posição de cavalete, que é uma posição que o cavalo faz na tentativa de se esticar e aliviar a dor. A cólica chegava num ponto que o cavalo ficava totalmente constipado, ou o intestino dele se torcia dentro do corpo, causando uma dor terrível, e o cavalo acabava falecendo pelas complicações. É uma morte extremamente dolorosa de se assistir, o que evidencia muito o sofrimento. No entanto, alguns cavalos faleceram de uma forma diferente por causa da Nutrata. E para falar sobre esse segundo tipo de morte, eu preciso retomar um ponto sobre a monocrotaína: os danos neurológicos que ela causa. Alguns cavalos apresentavam sim a falta de apetite, mas além dos sintomas antes listados como a dor da cólica, os cavalos também tinham convulsões, começavam a tremer muito ou até mesmo ficarem agressivos, atacando quem tentasse cuidar deles. No entanto, além disso, tem uma parte ainda pior. Os cavalos entravam num estado tão terrível de contaminação que começavam a se machucar, batendo a cabeça com força na parede da baia, tentando morder a parede e agindo como se estivessem numa dor tão forte que aqueles sintomas surgiam. E muitos desses cavalos acabavam falecendo não por causa da cólica, mas porque se machucaram muito feio. E esses sintomas que eu citei, como bater a cabeça na parede, morder as coisas e sintomas no comportamento, protagonizaram algumas cenas terríveis nos cavalos que faleceram. Os donos deles acordavam e iam olhar o cavalo só para terem a surpresa de verem a baia cheia de sangue nas paredes, o nariz do cavalo sangrando e o corpo dele todo machucado. E o pior disso
Em algumas situações, o cavalo começou a ter sintomas e depois de alguns dias em tratamento faleceu. Mas nós tivemos casos de cavalos que estavam bem um dia antes, durante a madrugada passaram mal e em menos de um dia partiram. O mapa, vendo os terrores que a ração Nutrata estava causando, primeiro tomou a ação de tirar do mercado e proibir a venda das rações fabricadas a partir do dia 8 de março desse ano. E logo começou a investigar para tentar descobrir a partir de qual lote a contaminação por monocrotaline aconteceu. Até ir bem mais para trás e proibir a venda e tirar do mercado os lotes produzidos a partir do dia 21 de novembro de 2024, que é onde suspeitam que a contaminação iniciou. Tudo isso de forma preventiva, pois as investigações ainda estavam acontecendo. E apenas uma semana depois dessa proibição acontecer, foi constatado que realmente as rações de cavalo estavam contaminadas e tinham substâncias tóxicas. E quanto à Nutrata? Bom, a Nutrata demorou muito para se pronunciar, mas soltou uma nota oficial dizendo que lamenta profundamente os relatos de intoxicação e óbitos de animais supostamente associados ao produto, e disse que suspendeu a venda das rações, o que sinceramente é muito pouco. A conclusão foi de que a contaminação foi totalmente acidental, pois a monocrotaline é extremamente comum de se encontrar nessa área, presente nos adubos e em diversas matérias-primas de origem vegetal que diversas cadeias agroindustriais utilizam. Mas mesmo assim, quando um acidente acontece, essa postura não é uma postura adequada para se tomar. Apenas dizer que, ai, me desculpem por tudo isso, eu sinto muito e vou tentar fazer melhor. Uma coisa é um acidente acontecer porque, sei lá, uma empresa vendeu um produto por um preço X, o produto valia um preço Y, e a empresa fez essa nota falando que sente muito, que compensou com dinheiro as pessoas que gastaram mais dinheiro do que deveriam. É só um produto, mas os cavalos que morreram não eram só produtos, e dinheiro nenhum compensa as mortes deles. A Nutrata acha mesmo que uma simples nota vai perdoar os corações doloridos dos donos de mais de 700 cavalos de todo o Brasil que morreram por causa de uma negligência deles? A Nutrata tinha que primeiramente compensar todos os custos que os donos dos cavalos tiveram com o veterinário durante a agonia deles, coisa que ela não fez, e os donos gastaram um monte de dinheiro para tentarem salvar seus cavalos por causa desse lixo de ração. E por fim, tinha que sofrer uns bons processinhos para pagar um valor bem cheio a esses donos que até hoje estão sofrendo com a dor do luto de terem perdido os cavalos da vida deles. Cara, nós perdemos cavalos importantíssimos pro Brasil, além de, é claro, cavalos caríssimos. Sendo que teve um que valia 12 milhões de reais e morreu por causa da ração. Nós perdemos, por culpa da Nutrata, o cavalo Quantum da Alcateia, que era um manga larga marchador importantíssimo para a raça e um dos maiores nomes dela. No caso, o cavalo que valia 12 milhões de reais. Nós também perdemos diversos outros cavalos importantíssimos com as diversas raças, que custavam mais de milhões de reais. E é lógico, cavalos que eram de imenso valor emocional para diversas famílias, como o caso da égua Serenata, que inclusive fez parte de uma peregrinação até a Basílica de Aparecida ano passado, entre os dias 1 e 13 de outubro, em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida. E com certeza vai vir gente falando que foi negligência dos donos por não terem parado de dar a ração assim que os casos começaram, principalmente pelo tempo que elas continuaram. Mas cara, alguns cavalos já tinham parado de comer a ração há pelo menos 3 meses e morreram só muito tempo depois. A substância que foi encontrada na ração em si, algumas vezes tem efeitos imediatos, mas também pode silenciosamente evoluir para uma insuficiência hepática que vai piorar do nada e causar a morte. Ou seja, teve gente que ainda estava dando a ração Nutrata, viu que cavalos começaram a morrer de repente, trocaram a ração e infelizmente não conseguiram evitar depois de muito tempo. E cara, eu, como uma pessoa que ama cavalos de coração, orei muito por eles. E ver cada vez mais cavalos morrendo doeu no meu coração. Então eu peço a vocês, se vocês oram, orem pelos cavalos que foram vítimas da Nutrata. Os casos podem ter parado ou desacelerado, mas nós temos cavalos que sofrem com as consequências dessa ração desgraçada ainda hoje e vão sofrer pelo resto das vidas deles. Orem pelos cavalos que faleceram e sofreram muito, e sempre que encontrarem o dono de algum cavalo que faleceu por causa dessa marca de ração, sejam compassivos. O sofrimento não acontece só na hora, ele é pra sempre. E se você perdeu um cavalo por causa da Nutrata, eu sinto muito pela sua perda. Eu já perdi uma égua que era o amor da minha vida
também e sei como é a sensação. Eu mesma fui ver minha amiga Alanis na época que ela compete, recentemente, e fiquei olhando pelos estábulos as rações que os cavalos comem. E foi um grande alívio ver que não está escrito Nutrata em nenhuma placa por aí. E apesar de a Nutrata não ter feito nada de bom pra nós, ela foi proibida finalmente de vender rações pra qualquer tipo de animal. O que, cara, se a marca é tão descuidada a ponto de permitir uma contaminação dessas acontecer, tem que ser proibida mesmo. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideão. Um salve a você, Ember. Um salve a você, Anonymous. E um salve a você, Borninha Spice. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal também ou mandar um valeu aí nos comentários. Me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera.